Espera, não passe esse vídeo. Se o seu notebook está lento, travando e dando tela azul toda hora, provavelmente o problema não é vírus. Hoje eu vou te mostrar como fazer uma limpeza preventiva do zero no seu notebook, mostrando todo o processo, desde a limpeza até a formatação. Esse tipo de manutenção pode salvar o seu notebook. O notebook está ligando, mas claramente precisa de manutenção. Vamos começar desmontando ele. O primeiro passo é remover a tampa inferior. Alguns modelos parecem ser simples, mas esconde parafusos internos. Toma cuidado. Algumas versões de notebook têm um teclado embutido e a outras têm um teclado removível. Então precisa ter esse cuidado, ver atentamente se o teu notebook o teclado se destaca. Se o teclado for separado da carcaça e tiver travas, normalmente há parafusos escondidos por baixo. Se você forçar sem saber, isso pode quebrar o plástico do seu notebook. Agora, depois de ter tirado as tampas de baixo e de cima, a placa-mãe vai ficar exposta. Agora comece tirando os cabos flat, parafusos com cuidado. Sempre usando ferramenta adequada, espátulas de plástico ou até palheta de violão. Cuidado para não estragar os conectores de plástico. Aqueles conectores que colocam os botões, cabo flat e até o cooler. Depois de ter tirado tudo, agora é hora de tirar a placa-mãe. Tome cuidado, vá com calma. Agora, com a placa-mãe destacada da carcaça, coloque na bancada. Agora a primeira coisa a se fazer é tirar o sistema de dissipação de calor do processador. O nome desse sistema se chama Heat Pipe. Dentro dele tem líquidos que fazem um arrefecimento do seu processador. Tome cuidado para não estragá-los porque ele pode vazar. Agora, com tudo removido, a nossa placa-mãe está nua e crua. Aqui nós podemos ver o processador, a memória RAM, a bateria 3V, a ponte SUL e o SSD. E também aqui no cantinho inferior temos o nosso SSD sabor NVMe. Nem todo SSD pequenininho que encaixa na placa PCI Express é NVMe. Por exemplo, esse aqui é um SSD SATA. Ele tem a mesma velocidade de um SSD normal. Perfeito. Agora, depois de ver todos os componentes visíveis, agora é hora de começar a limpeza. Começando pelo processador. Vamos começar retirando essa pasta térmica antiga, que está seca. Lembrando sempre de usar o nosso papel higiênico gamer, vamos retirar todo esse resíduo que está aqui. E se nos cantinhos ficar algum resíduo, pega o álcool isopropílico e passe. Porque o álcool isopropílico vai derreter todo o resíduo e depois tira o excesso com um paninho ou com o próprio papel higiênico. Essa é a parte mais importante de limpeza, porque superaquecimento é o principal fator de lentidão no computador. Depois de ter tirado todo o resíduo ali, a primeira coisa é fazer a verificação no olho. Ver a placa-mãe se tem algum ponto de oxidação, algum componente estragado. Como nós já sabemos que o computador está funcionando, provavelmente não tem, mas é sempre bom fazer a prevenção. Olhe minuciosamente cada ponto da placa. Veja se tem algum ponto de oxidação. E se tiver, use uma escovinha antiestática. Caso você não tenha, pode usar uma escova de dente, mas tome cuidado. E claro, sempre limpando com álcool isopropílico ou limpa-contatos. Perfeito. Agora, depois de ter feito a verificação, comece limpando a placa-mãe com um pincel, tirando toda a poeira, todo o resíduo. E claro, lembre também de limpar o cooler, porque se ele tiver muita poeira, ele não vai girar na velocidade correta para conseguir esfriar o nosso processador. Então ele é um ponto principal de limpeza também. E também lembre de limpar o heat pipe, tirando o excesso de pasta térmica que está antiga, limpando toda a parte de cobre, deixando ele pronta para receber uma nova camada de pasta térmica. Depois de ter terminado a limpeza na placa-mãe, agora vamos para a carcaça. A primeira coisa a se fazer é ver a olho nu também. A mesma coisa que fizemos na placa-mãe, vamos fazer na carcaça. Vamos olhar toda a parte lógica, ver se tem algum problema, algum defeito. Aqui eu estou vendo que está muito sujo na parte de cima e nos encaixes do cabo flat. E também ali embaixo eu identifiquei que tem uma aleta levantada do cabo flat. Vou fazer o conserto, vou fazer as medidas certas e se estiver tudo certo, vou continuar na placa-mãe e fazer o encaixe e a manutenção necessária. Pronto, feita a limpeza e a manutenção necessária, vamos voltar para a placa-mãe. A primeira coisa a se fazer é aplicar nova pasta térmica. Aqui eu vou aplicar uma pasta térmica branca gamer e claro que estou aceitando parcerias e doações de pasta térmica. Outro detalhe importante é colocar um novo thermal pad na ponte SUL, porque ele também esquenta junto com o processador.
Ele é como se fosse um mini processador. Muitas informações importantes passam por ele e por isso ele esquenta. Então é sempre bom ter um arrefecimento importante nele também. Depois de ter montado o sistema de arrefecimento da ponte sul e do processador, agora vamos para os encaixes da memória RAM, SSD e pilha. Lembre sempre de limpar tudo com álcool isopropílico ou limpa-contatos. Lembrando também que alguns pentes de memória podem estar muito sujos. Se for o seu caso, você pode pegar aquela borracha branca de escola mesmo e passar na parte que faz a ligação, na parte douradinha do seu pente de memória. Isso vai ajudar a limpar ele com mais exatidão, junto com álcool isopropílico também. Depois de ter feito os encaixes, vamos para a montagem, colocando a placa-mãe na carcaça, com cuidado. Tome cuidado para não forçar nada. Se não está encaixando, verifique, tem alguma coisa fora do lugar. Depois de ter encaixado, vamos colocar os parafusos. A placa-mãe vai te indicar com umas setas brancas qual parafuso você deve colocar. Nem todo furo você deve colocar o parafuso. Por quê? Alguns encaixes são pela parte externa da carcaça e não interna. Então veja bem qual parafuso você deve colocar e fixar a placa-mãe. A placa-mãe vai te indicar o local certo. Lembre também de fixar o cooler, porque ele também se mexe muito. Feito isso, vamos colocar a tampa do notebook. E antes de colocar o teclado, lembre bem de colocar os cabos flat do teclado, mouse e o botão que liga e desliga o notebook. E por último, colocando o teclado, lembrando de fixar os parafusos internos e externos. E por fim, finalizamos a montagem do nosso notebook. Agora nós vamos para a parte do sistema, baixando o Windows direto do site oficial da Microsoft. Eu prefiro gerar o arquivo ISO e depois utilizar o Rufus. O Rufus é um aplicativo que permite pular algumas etapas desnecessárias e agilizar a instalação do Windows. Pronto, com o pendrive finalizado e pronto para dar boot, vamos configurar a BIOS. Lembrando sempre de verificar se o seu sistema de BIOS do seu notebook ou computador é Legacy ou UEFI. Se o seu notebook for um pouco antiguinho, provavelmente ele seja Legacy. E se seu notebook é um pouquinho mais recente, tenho certeza que é UEFI. Agora, dando boot pelo pendrive, vamos configurar. Escolha o idioma, o teclado, e aqui vai uma dica. Como saber se o seu teclado é ABNT ou ABNT2? Do lado da sua tecla espaço tem uma tecla escrita Alt-GR. Se seu teclado tem essa tecla, o seu sistema é ABNT2. Se o seu teclado não tem essa tecla Alt-GR, o seu teclado é ABNT. Agora entrando para a parte dos discos, apague e formate as partições que você estava com o seu Windows antigo. Tome cuidado para não apagar as partições de backup. Depois de ter feito isso, escolha a partição que você vai instalar o novo Windows e dê iniciar. Agora aqui é sentar e esperar. Depois que estiver quase finalizando a instalação, o seu notebook vai reiniciar pela primeira vez. Preste muita atenção nesse detalhe. Quando ele reiniciar e apagar a tela, remova o pendrive. Por quê? Quando o seu Windows reiniciar, ele já vai entrar com o boot do próprio SSD e assim ele vai continuar a fazer as configurações já no seu HD e não pelo pendrive. Pronto, o seu notebook está começando a configurar sozinho. Na primeira tela de configuração, ele vai aparecer para você conectar uma rede. Tire, desconecte a rede e não conecte no Wi-Fi, porque aqui o Windows vai configurar algumas coisas desnecessárias. Configuração de usuário, Office, não tem necessidade agora. Isso vai te fazer perder muito tempo. Se você não estiver conectado na rede, o Windows vai pular essa etapa e vai conectar você direto ao usuário mais rápido e mais acessível. Pronto, finalizado. Entramos no usuário. Aqui eu aconselho agora você conectar a sua rede. Por quê? A primeira coisa a se fazer é entrar no Windows Update e deixar o Windows instalar todos os drivers. Não use aplicativos de drive, por exemplo, Drive Tool, Drive Booster. Isso é o puro suco do vírus. Não utilize. O próprio Windows Update vai instalar os drivers necessários da sua placa-mãe, do seu processador e todo o seu sistema automaticamente. E pronto, seu notebook está configurado, formatado, limpo e pronto para uso. Se você acha que esse conteúdo foi relevante e te trouxe alguma coisa que vai te agregar, compartilhe, se inscreva no canal.
e toda semana vai ter aqui um conteúdo exclusivo pronto para você aprender mais. Até mais!